Se quer cancelar, avisa logo. Só reforça a tensão que a gente sabe que já existe, sabe? Essa questão de como lidar com a raiva é uma coisa muito importante falando de comunidade negra. Então, uma mina que se diz amiga de uma outra mulher negra, transa com um cara negro e mesmo assim ri das vantagens sociais que ela tem por ser branca. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês já viram no título, hoje eu vim falar sobre Dear White People, ou Cara Gente Branca, a segunda temporada. Não sei se vocês sabem, não sei se a Netflix avisou pra vocês, mas a série tá no ar e eu vim trazer as minhas considerações sobre isso. Eu confesso que eu quase desisti de fazer esse vídeo, porque eu achei os primeiros episódios muito, mas muito cansativos, gente, sério. Teve episódio que eu dormi no meio do caminho. Teve episódio que eu queria pular, mas eu vi até o final porque eu sabia que ia fazer vídeo. Eu achei assim, ó, puxado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir. Se você não gosta, dá dislike pra eu saber também que vocês não querem eu falando de série. Além disso, você pode me seguir lá nas outras redes sociais, porque por lá eu estou todos os dias. As anotações sobre as minhas considerações estão aqui no meu celular. E aí agora a gente vai conversar um pouco. Por que eu achei os primeiros episódios super maçantes? Primeiro, porque a narrativa eu achei, assim, extremamente mal construída. Eu não conseguia me vincular com os personagens, até os que eu gostava antes. Nessa temporada eu ficava meio tipo, ah, ok, passava o episódio, se você me perguntasse o que tinha acontecido, eu nem lembrava mais direito. Fora que a Sam, que é a protagonista, sério, parece que quem escreve a série queria que a gente entendesse ela como uma menina muito, muito chata. Escrota até. Eu sei que essa é a minha opinião. Tem muita gente que se identifica com o personagem. O alarme resolveu soar na hora do vídeo. Voltando, a Sam, em várias cenas, aparece meio como uma megera, sabe? Eu não sei qual foi o intuito disso. Aí, gente, eu vi até o 5º episódio. Parei durante uma semana, depois eu voltei. Tomei coragem, forças e voltei a assistir pra poder compartilhar as impressões com vocês. A segunda temporada continua naquela mesma pegada de cada episódio ter como foco um personagem. E aí a Sam, eu acho que acredito. E aí eu acho que a Sam tem uns 3 episódios. E daí eu acho que vem boa parte do meu incômodo com a série. Eu li lá no texto do Afropunk, falando um pouco sobre isso, que a série, ela tenta denunciar certas coisas, mas mesmo assim, ela não ousa mudar o status, sabe? Realmente me causa incômodo. É uma série que é pra tratar sobre questões raciais, repetir o que a gente sempre vê. As meninas de pele escura servindo como pano de fundo da história, sabe? Como as amigas, como aquelas que têm um papel secundário e tal. E eu lembro que quando a gente apontou certas coisas na primeira temporada, o autor falou que não, a Sam não é a protagonista. Mas nessa temporada a gente vê que a história que tem mais destaque é a dela. Uma segunda coisa que me incomoda muito é o fato do Lionel ter somente relações meio infantilizadas, sabe? Na verdade, nessa temporada parece que todos os personagens saíram da universidade e voltaram pra escola. A temporada toda é meio infantil, sabe? Meio adolescente. E aí tira aquele caráter de série pra jovem. Agora, uma coisa que eu achei muito legal foi o fato deles trazerem diversos assuntos que a gente conversa muito nas redes sociais, que estão super em alta, pra dentro da série. Sério, eu me senti assim, sabe quando você vai descendo o feed e tem aquelas discussões que você já conhece? Eu me senti assim, ou no feed ou em grupos do Facebook que eu participo. Mas vamos lá que eu vou falar os pontos que me chamaram a atenção em cada episódio. No primeiro episódio a gente vê aquele outro grupo que se levanta pra fazer uma versão de direita do programa da Sam, né, na rádio. E também a gente se depara com o sofrimento da Sam por conta dos ataques que ela vem sofrendo na internet, ataque de haters. E também a gente ainda vê que as coisas entre a Sam e o Gabe não estão bem resolvidas. Nunca estiveram, né, na verdade. E nesse episódio também vem aquela coisa que eu falei com vocês lá no início. Parece que a série quer reforçar o tempo todo que a Sam ou se sente superior às meninas de pele escura, ou se sente ameaçada toda vez que tem uma outra menina negra no mesmo espaço, principalmente em espaços que ela tem destaque. A gente vê isso nesse episódio com a discussão dela com a Djamila. E tem também uma outra cena com a Joelle, que essa sistemática se mostra outra vez. Eu acho que é no episódio da Joelle mesmo. A Sam tá com a Joelle, elas estão na rádio e a Joelle vai tentar falar uma coisa e a Sam interrompe e não deixa a Joelle
completar. E na real eu não consegui entender qual é o motivo de ficar reforçando isso. Porque eu acho que essa é uma tensão que já existe, só que eles não apresentam nenhuma solução ou nenhuma reflexão por parte da Sam em relação a isso. E nesse sentido eu não consigo ver isso como positivo, porque, como eu já disse, só reforça a tensão que a gente sabe que já existe, sabe? No segundo episódio, o foco é no Red. E aí eu falo de novo, gente, como uma narrativa pobre pode, assim, enfraquecer um episódio que tinha tudo pra ser muito forte. Essa questão de como lidar com a raiva é uma coisa muito importante falando de comunidade negra, porque a gente sabe das violências que a gente enfrenta diariamente e tal, e essa violência, consequentemente, traz raiva. E aí, eu achei que foi fraco, assim. Quando eu li a sinopse, eu achei que eu ia, caraca, chorar. Porque o episódio do Red na primeira temporada foi um dos episódios mais pesados. Eu lembro que eu fiquei emocionada e tal. Depois da festa também, quando aparece aquela cena dele no quarto. Mas nessa temporada parece que ficou tudo muito solto. Ficava tudo passando na minha televisão, mas não conseguia me afetar como poderia me afetar uma temática como essa. No terceiro episódio, o protagonista é o Lionel, que eu amo, mas foi, ó, eu literalmente dormi no episódio. E aí acordei e vi o resto no dia seguinte. Agora, uma das cenas que tem nesse episódio é naquela festa que o Lionel vai pra paquerar. E aí ele tenta chegar num outro cara negro e o cara negro fala que não curte caras negros. Clássico, né? Eu já falei disso em alguns vídeos, mas eu quero reforçar isso daqui porque às vezes as pessoas pegam essa frase solta e falam: ah, as próprias pessoas negras têm preconceito com negros. E aí a gente precisa lembrar que nós estamos todos debaixo da mesma influência. Uma influência que diz que o bonito é o quê? Vocês sabem, né? Quanto mais claro, mais bonito. Logo em seguida a gente tem o episódio da Coco, que é um episódio que traz uma temática muito pesada. Eu acho que foi o primeiro episódio que eu comecei, assim, a me atentar mais, sabe? Porque a Coco é um personagem que a gente já conhece lá da primeira temporada. Uma menina que é retratada como forte, como uma menina obstinada, né? E aí, nesse episódio, reforça isso. E trata de um assunto super em alta, super relevante, que é sobre o direito ao aborto, né? Pra mim foi interessante perceber toda a indecisão dela antes de tomar a decisão e também tudo que ela tem que refletir pra chegar lá e decidir se vai ou não fazer o aborto e etc. Achei legal também ver mais sobre a Coco e entender como ela é focada realmente, mesmo que pra manter esse foco, ela tem que tomar decisões que doem, sabe? A realidade é essa. Levar o fardo de ser 2, 3 vezes melhor sempre e não poder errar é um fardo que é doloroso, que é penoso, e o episódio mostra bastante isso. E eu achei legal também o episódio mostrar que ela não seria infeliz se ela tomasse a outra decisão. Ela só seguiria por outro caminho, mas isso não seria infelicidade, sabe? No episódio 5, finalmente, a gente chega no episódio da Joelle, fala injustiçada. Eu entendo que o foco principal é que, mesmo a Joelle se sentindo meio conformada com a situação, ainda assim ela também se sente injustiçada de ser sempre a segunda opção ou de sempre ter menos destaque. Gente, eu fiquei bolada nesse episódio porque eu jurava que o amor tinha sorrido pra Joe. Sério, caraca, eu tava toda contente, falei, nossa, agora vai, olha só esse cara lindo, melhor aluno da sala, mas né, no final não deu certo. O moço é chamado de Hotep, eu acho. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. Pelo que eu pesquisei, essa é uma forma meio pejorativa de chamar militantes extremistas. Eu achei isso bem problemático nesse episódio. Porque eu acho que existe um esforço de transformar pessoas mais radicais na imagem de insanas, sabe? E aí o personagem traz um pouco isso, sabe? Parece que ele é louco. Eu particularmente não gostei muito dessa abordagem. Mas voltemos a Joelle. E, gente, sinceramente, eu acho que a Joelle deveria fazer uma terapia, já que ela tem dinheiro, né? Assim. Porque eu penso assim, ela se sente injustiçada e se sente menosprezada nessa relação com a Sam. Só que ela fica lá do lado da Sam o tempo todo. E eu acho que na sociedade tem algumas opressões que nos são impostas. Eu vou dar um exemplo. O machismo é imposto a todas as mulheres, mas você entrar numa relação com um cara escroto que te trata mal e que só faz você se sentir mal é meio que uma opção sua, entre aspas mesmo. E se você não consegue se desvincular dessa relação, você precisa buscar ajuda. Eu não consigo entender essa posição da Joelle de estar numa relação que ela percebe que não faz bem pra ela por N motivos e aí continuar ali alimentando isso. Eu não consigo entender. Eu amei a citação
que ela fez da Kelly. Pra quem não pegou a referência, ela tava falando da Kelly, do Destiny Child. E essa é uma abordagem muito comum nos Estados Unidos, porque existe uma discussão sobre a maioria das divas pop negras serem mulheres negras de pele clara. Eu gostei mesmo de conhecer um pouco mais da Jo, mas eu reforço que pra mim ela tem que reagir, né? Levanta, Joelle. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. O episódio 6 foca naquela chatice de sociedade secreta. Gente, nossa, que negócio, que enredo chato aquilo. Minha opinião, né? Pelo menos eu achei. Comenta aqui embaixo se você gostou. Mas eu acho que vale comentar duas coisas. A primeira é, deixa eu ver o nome dela aqui, Brooke, se apaixonar pelo Lionel. Não sei se o termo certo é se apaixonar, né? Mas querer transar lá com o Lionel. Gente, eu já vi essa história antes. Não comigo, mas eu já vi com outras meninas. E na real, acontece muito isso de meninas que são muito carentes entrarem ou tentarem entrar em relações com caras gays. Essa é uma questão que a gente precisa ter atenção, porque às vezes a carência faz a gente entrar em situações muito complexas, sabe? A segunda questão é o fato do hater supremo lá da Sam ser um cara que pertence a duas minorias, né? Porque ele é mexicano e gay. E eu achei pontual, assim. Eu achei não espetacular, mas achei muito legal a série ter a coragem de mostrar isso, porque na verdade é o que está acontecendo no mundo hoje. Existem muitas pessoas que pertencem a minorias e que hoje não concordam com o discurso que os movimentos sociais têm. Obviamente eu não estou apoiando o hate que ele fazia, né? Mas mostrar a diversidade de discursos achei interessante, achei corajoso, na verdade, corajoso. E eu acho que vale ressaltar também como as redes sociais servem de combustível para algumas ações que, fora do mundo virtual, muitas vezes nós não tomaríamos, sabe? Porque tanto a Sam quanto o hater, que é o dono lá do jornal, dono não, diretor do jornal, eles são muito movidos por essa questão do like, que é quase um vício, né? Tanto que mostra a Sam lá sem comer, sem dormir, sem tomar banho, pra ficar respondendo os haters. Então, assim, a gente precisa começar a refletir pelo que a gente tá sendo movido. É uma reflexão muito válida que a gente precisa fazer. E eu falo eu também, né? Porque eu tô aqui nesse meio de redes sociais e outro dia mesmo tava tretando lá no Twitter. Os 2 episódios seguintes eu realmente gostei. Mas conversando com uma amiga e vendo alguns reviews também, eu percebi que eu acho que foi só eu que gostei. A diferentona. Eu achei que o episódio do Troy traz algumas questões relevantes. A primeira é essa coisa do peso de levar o legado, sabe? É uma parada muito difícil. Aquela mesma história que a gente sempre fala, de ser 2, 3 vezes melhor pra mostrar que você é capaz e que você é digno de pertencer àquele espaço. O Troy é meio avoado, a gente sabe, mas foi muito legal ver um pouco mais da percepção dele sobre si e sobre a pressão que o pai dele faz sobre ele. E aqui vai um destaque pro personagem do pai do Troy, que eu acho que na terceira temporada poderia ter um episódio só dele, porque ele traz um pouco dessa questão da paternidade negra, né? E ele teve bastante destaque lá no episódio do Red. E aí, no episódio do Troy, eu achei bem legal ele ter ido lá acompanhar o último show que o Troy fez, né? De stand-up. Ah, e falando sobre o primeiro show de comédia do Troy, eu achei muito interessante a cutucada que eles deram naquele momento. Eu não sei se vocês perceberam, mas com o objetivo de ser aceito, a primeira coisa que o Troy fez nesse processo foi ridicularizar principalmente mulheres negras na fala dele. E esse é um comportamento que a gente conhece. E eu achei pontual eles colocarem aquela imagem ali, porque reflete muito essa posição dos caras negros que se assemelham ao Troy, né? Do piadista pra ser aceito entre principalmente pessoas brancas. Além disso, nesse episódio, uma outra cena que me chama a atenção é o diálogo que ele tem na cama com a amiga da Coco, que é a amiga branca da Coco. Eu nem sei onde essa menina apareceu, eu nem tinha visto ela ainda nos outros episódios. Mas lá na cama, ele pergunta se ela acha ele engraçado. E aí ela responde que pra que ele precisa ser engraçado? Basta ele ser gostoso. E aí ele fica lá com aquela cara de pateta. Essa cena, obviamente, fala sobre hipersexualização do cara negro e tal. Mas um outro detalhe que tá incutido nessa cena é que quando eles conversam sobre a Coco ter entrado ou não em determinado lugar que ela queria, nem lembro aonde, a menina fala assim: ah, a Coco não entrou porque a gente sabe, né, tem coisas que não são pra ela. E aí ela tá falando ela, mulher negra. Mas eu vou fazer o quê? E aí ela ri. Então, uma menina que se diz amiga de uma outra mulher negra, transa com um cara negro e mesmo assim ri das vantagens sociais que ela tem por ser branca. E aí a gente entra naquela coisa que a gente sempre fala: não adianta vir com
essa história de eu não sou racista porque eu tenho uma amiga negra, eu não sou racista porque minha mãe é negra, eu não sou racista porque meu irmão é negro, porque eu já tive uma namorada negra. Mas, na real, são desses discursos assim que a gente pega que não adianta. Você pode ter relacionamentos com pessoas negras e mesmo assim viver reproduzindo racismo ou sendo racista. O episódio da Sam com o Gabe, eu também gostei. Me julguem, pode julgar. Eu acho a relação bem chatinha, assim, sabe? Bem coisa de adolescente. Mas no episódio eu achei legal os diálogos que eles estabeleceram ali. Eu achei que a Sam traz coisas bem pertinentes sobre o Gabe e o Gabe traz coisas bem pertinentes sobre a Sam. E por incrível que pareça, eu não acho os dois atores assim, lá essas coisas, mas eu achei que eles conseguiram sustentar muito bem aquele episódio ali, naquele cubículo e tal, só na base do diálogo. Achei bom, achei bom. Na verdade, do 6º episódio pra frente, eu gostei de mais episódios do que no início, sabe? Essa parte eu achei mais interessante. Outra coisa legal foi a menção à epigenética, que eles traduziram como herança da dor. Gostei muito disso e assim, me fez querer pesquisar mais sobre o assunto, porque eu acho um assunto muito relevante. Pesquisem também, epigenética. E eu acho que foi nesse episódio também que a Sam contou sobre os ataques dos haters. Contou mais especificamente, né? E falou sobre o e-mail que ela recebeu com ameaça de morte e tal. Esse é um tema que deveria diretamente me afetar, porque vocês sabem, eu trabalho aqui, né, na internet. E aí, aqui é a terra dos haters, eu recebo muito hate. Assim, eu fiquei tocada, mas eu sou uma manteiga derretida. E se não fosse a Sam narrando aquela situação, com certeza eu estaria chorando. Mas, infelizmente, eu já tava meio sacuda do personagem, sabe? Aí, tipo, eu vi e falei, ai, triste. Mas segui o baile. O penúltimo episódio é o episódio lá da morte do pai da Sam. Achei chatíssimo o episódio. Em resumo, achei chato. A Sam sendo meio escrotinha. Chatíssimo, assim, não gostei. Mas é isso, né? Não dá pra gostar de tudo. Deixa eu ver se eu destaquei alguma coisa aqui. Eu lembrei aqui que uma coisa que eu tinha notado sobre o episódio é que ele mostra muito alguns dos conflitos que crianças de relacionamentos interraciais podem ter, sabe? Eu não sei aqui no contexto do Brasil, mas principalmente no contexto dos Estados Unidos, isso é muito forte. E essa é uma temática que quase não é abordada, né? E nesse episódio que mostra mais a infância da Sam e tal, o quanto foi tudo problemático, eu acho que faz a gente refletir sobre isso. No episódio 10 veio de novo a história da sociedade secreta, que eu já falei que eu acho que infantilizou muito a temporada. Esse mistério, sei lá, achei uma bobagem. Mas duas coisas que vale comentar são o diálogo da Sam com a Sam de direita, a Sam de esquerda e a Sam de direita. Eu achei interessante os apontamentos que a Sam de direita fez, e eu acho que isso abalou um pouco a Sam da série, sabe? Mas aqui na segunda temporada eu vejo que, assim, não existe mesmo muita reflexão por parte da Sam. Eles não mostram essa parte dela, ela refletindo sobre o local dela. Quase não se mostra isso. Ou eu não percebo muito porque eu já peguei um pouco de ranço, eu não sei. Eu acho que essa é uma dificuldade, principalmente para uma pessoa que quer estar à frente de um movimento que é um movimento que discute questões raciais, assim. Eu entendo quem se identifica com ela, mas eu acho que todo mundo precisa refletir sobre o seu posicionamento, sobre a sua posição na estrutura. E por último, a gente tem a Joelle com o Red. E tipo assim, gente, sério, aquela cena não me desceu. Sério, eu preferia que aparecesse outra pessoa pra Joelle. Porque o Red, na 8ª temporada... Na 8ª temporada, não. No 8º episódio, ele ainda tava lá naquele amor platônico pela Sam. Como, do nada, em 2 episódios, ele já... não, Joelle, eu sempre estive afim de você. E aí, gente, não colou aquilo. E pareceu de novo aquilo que eu falei lá no início. A Joelle, ela fala no episódio dela que ela não quer ficar com a sobra da Sam. Mas pareceu muito isso. Na verdade, todo mundo fica com a sobra da Sam, né? No episódio do Troy, também aparece o Troy com a Sam. Não gostei. Não espero que a Joelle fique com o Red, porque o Red é mó bobão mesmo. Deixa ele ficar com a Sam. E, gente, essas foram as minhas considerações sobre as séries. Eu quero muito saber o que vocês acharam sobre tudo, o que vocês refletiram, o que vocês pensaram, se vocês gostaram da temporada ou não, se vocês querem ver a 3ª temporada. Eu quero ver a 3ª temporada. Espero que seja melhor também, que seja mais coesa, coerente. E se gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever no canal. E Netflix, avisa aí as pessoas que saem a 2ª temporada, né, Netflix? Tá querendo o quê? Derrubar a série? Tá querendo cancelar? Se quer cancelar, avisa logo.